Olá, eu sou a professora Adriana Figueiredo e estou aqui com você nas nossas 100 dicas para você que vai rumo ao TSE unificado. E a dica de língua portuguesa que eu trago hoje é o uso da vírgula nos deslocamentos dos adjuntos adverbiais. Esse é um dos assuntos que mais aparecem nas provas do Sebrasp. E você vai ver aí como a banca vem cobrando esse tipo de uso de vírgula. Primeiro, vamos relembrar a regra. A vírgula separa adjuntos adverbiais deslocados. Primeira coisa que você precisa lembrar é que os adjuntos adverbiais são aquelas ideias circunstanciais, são as circunstâncias que na ordem direta, eles ficam no final da frase. Então, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, e os adjuntos adverbiais, que são as ideias circunstanciais, ficam ao final, sempre ao final. Isso seria a ordem direta. O que seria, então, um adjunto adverbial deslocado? Então, o primeiro ponto aqui importante é você entender o que é deslocar. Deslocar é retirar o adjunto adverbial da sua posição padrão, que é a posição no final da frase. Deslocar, portanto, pode ser duas coisas. Então, no deslocamento, anote aí o que é deslocamento. Deslocamento significa retirar, a retirada do adjunto adverbial da ordem direta. E esse deslocamento, ele pode vir por antecipação ou pode ser um deslocamento por intercalação. Quando você desloca o adjunto adverbial, você pode deslocá-lo para o início da frase, é o que nós chamamos de antecipação. O nome já diz, né? Antecipar é colocar antes. Então, nesse caso, coloque aí, é o início. O adjunto adverbial fica no início da frase. E por intercalação, o nome intercalação já diz tudo. Inter significa no meio. Então, no caso da intercalação, o adjunto adverbial ficaria no meio da frase. Inter quer dizer no meio da frase. E nesse caso, estando no meio da oração, ele vai vir entre vírgulas, serão duas vírgulas. Então, eu mostro isso aqui nos exemplos. Veja aqui, Primeiro exemplo. Não existe país do primeiro mundo nos tempos atuais. Repare que aqui nós temos um adjunto adverbial, é uma circunstância de tempo. Nos tempos atuais, é um adjunto adverbial de tempo. Veja a posição em que ele se encontra. Ele está no final da frase. Se está no final da frase, ele está na ordem direta. Então, repare, final da frase, final. Se está no final, ordem direta. Na ordem direta, a vírgula é possível, mas não é necessária. Nós dizemos que a vírgula é facultativa, por isso coloque entre parênteses. Entre parênteses, por quê? Porque a vírgula não é necessária. Se está na ordem direta, se está no final da frase, eu não preciso colocar vírgula. Mas, agora, veja, em caso de deslocamento. Na segunda frase, nós temos aí um deslocamento. Repare, nos tempos atuais é um adjunto adverbial que agora foi para o início da frase. É o que nós chamamos de deslocamento por antecipação. Então, esse adjunto adverbial está antecipado. Antecipado, entenda, porque ele foi para antes, para o início da oração. Estando no início, está deslocado, aí sim vai-se usar a vírgula. Então, usou-se uma vírgula para marcar a antecipação desse adjunto adverbial. E no terceiro exemplo, repare, não existe nos tempos atuais país do primeiro mundo. Repare que nos tempos atuais é um adjunto adverbial que foi deslocado, ele saiu da sua ordem direta e está no meio
da frase. Então, nós dizemos que ele está intercalado. Esse adjunto adverbial está intercalado na frase, intercalado na oração. Estando intercalado, ele também virá entre vírgulas, porque ele está deslocado, mas agora serão duas. É o que a gente chama, na prática, de vírgulas casadas. Essas vírgulas elas vêm juntas e são casadas, ou seja, uma acompanha a outra, tá bom? Então, são as vírgulas casadas das intercalações. Fica aí a dica. Então, essa é a minha dica de hoje. A dica é: adjunto adverbial são aquelas circunstâncias, tempo, lugar, modo e outras. Na ordem direta, o adjunto adverbial fica no final da frase. Estando no final da frase, a vírgula é facultativa. Você pode usar ou não, caso você queira enfatizar. Sendo deslocado, há duas formas de deslocamento. Você acabou de aprender. Você pode deslocar e colocar o adjunto adverbial no início da frase. É o adjunto adverbial antecipado. E aí, nesse caso, é uma vírgula só. E você pode deslocar e colocá-lo no meio da frase, que é o adjunto adverbial intercalado. E aí, nesse caso, serão duas vírgulas. Para fechar esse nosso vídeo, eu trago uma questão bem recente da Banca Sebrasp, em que esse conceito de vírgula no deslocamento foi cobrado. Aqui, então, veja, vinha um texto, aí você não precisa ler o texto. Aqui está o texto, aí você vai diretamente à assertiva. O trecho. No governo Moraes, está isolado entre vírgulas por consistir em um termo com função adverbial intercalado no período. Então, você tem que verificar duas coisas. Se ele tem função adverbial. O que é função adverbial? Você acabou de ver. O que é ter função adverbial? É indicar tempo, lugar, modo, causa, consequência. E precisa ver também se ele está intercalado no período. Se for o caso, estará correta a assertiva. Vamos ver? Agora sim você vai ao texto. Quando você vai ao texto, ele diz: Machado de Assis viria a sofrer no governo do presidente Prudente de Moraes. Bom, de fato, essa expressão destacada, ela tem uma função adverbial. Por quê? Porque ela traz uma ideia circunstancial. É um adjunto adverbial de tempo. Viria a sofrer quando? No governo do presidente Prudente de Moraes. Então, traz circunstância de tempo, traz uma função adverbial. Agora, você só precisa verificar se ele está entre vírgulas por estar intercalado no período. Veja, de fato, ele vem entre vírgulas e essas vírgulas marcam exatamente o que acabamos de ver aí na nossa revisão. Elas marcam essa intercalação, esse adjunto adverbial que saiu da sua ordem direta e foi para o meio da frase. Sim, está entre vírgulas por ser uma intercalação. O item está certo. Então, para fechar esse vídeo, lembre-se, essa frase está fora da ordem direta. Na ordem direta, esse adjunto adverbial viria no final. E por ele ter sido deslocado, o que se diz é que ele está intercalado. Nesse caso, o uso das vírgulas é obrigatório. E aí, mais uma dica aqui para fechar o vídeo. A banca considera vírgulas obrigatórias nos adjuntos adverbiais deslocados de longa extensão. Esse adjunto adverbial aqui, ele é de longa extensão. Olha o tamanho dele. As vírgulas aqui são obrigatórias. O que ela considera adjunto adverbial de curta extensão? De até 3 palavras. Você pode ver aí nas provas recentes. Se fosse um adjunto adverbial de até 3 palavras, a vírgula seria facultativa, mas aí seriam as duas facultativas, porque ele está intercalado. E aí fica essa dica aqui. Lembra o exemplo? No exemplo anterior, esse adjunto adverbial aqui, ele era curto, tá? E quando é curto, de até 3 palavras, a vírgula é facultativa. Você pode usar ou não. Acima disso, aí passa a ser obrigatório. Pronto, falamos de tudo num único vídeo. É assim que vamos rumo ao TSE unificado. Conte comigo, eu sou Adriana Figueiredo. Beijo e até a próxima. Até!